quero pedir a você nessa noite que abra aí a sua Bíblia, o Evangelho que fala de Jesus, segundo escreveu Mateus. E nós vamos fazer uma leitura no capítulo de número 22. Mateus, capítulo 22. Bendito seja o Criador de todas as coisas. Quem achou Mateus 22, diga amém. A palavra do Senhor, a partir do versículo 36 até o versículo de número 40. Versículo 36 até o versículo de número 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Os irmãos que estão de pé, podeis assentar em nome de Jesus e fique orando nesta noite em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que vai nos ensinar a respeito da vontade de Deus soberana para nossas vidas. Nós sabemos que a vontade soberana é uma vontade peculiar de Deus, é algo que Deus ele jamais vai mudar, porque quando Deus decide a fazer algo na nossa vida, no mundo, aonde Ele queira fazer, ninguém impede, assim? Então nós vemos isso como a lei do Senhor. Só que o texto a qual nós estamos lendo aqui, ele fala de um povo, uma liderança, que eles seguiam aquela multidão que seguia Jesus. Há quem diga que naquela multidão existia várias pessoas que acreditavam em vários aspectos de fé. Por exemplo, quem acompanhava Jesus geralmente eram os seus discípulos, os apóstolos, a quem ele os levantou, já próximo à sua trajetória de vida, e também as pessoas que estavam ali em busca de milagres e curas para as suas vidas. E também estavam ali um povo, qual nós podemos denominar como uma liderança religiosa. Entre eles estavam fariseus, entre eles estavam saduceus, entre eles estavam eruditas, enfim, várias pessoas que tinham as suas concernentes fé. Elas acreditavam em algo, e esses líderes espirituais, religiosos, eles acreditavam muito na lei. Haja vista que desde a sua meninice, esses homens eles estudavam, assim como o apóstolo Paulo, eles estudavam o Pentateuco, o livro da Gênesis, até o livro de Deuteronômio, eles estudavam. A Bíblia tinha isso como Alcorão, e quando eles chegavam na idade de 12 anos, eles já sabiam citar toda essa palavra. Eles conheciam os primeiros livros da Bíblia, conhecido por Pentateuco. Por esse é o motivo de ser chamado como Pentateuco. E também pelo fato de ser um livro revelado a Deus, por Deus, a Moisés. Então a gente entendemos aqui que esses líderes, muitas vezes, ao invés deles seguirem a Jesus para cumprir com a sua lei, muitas vezes eles seguiram a Jesus com o intuito de envergonhar Jesus.
Eles não acreditavam em Jesus como o enviado de Deus. Eles não acreditavam em Jesus como o Filho que Deus dera através do seu Espírito para com as nossas vidas, para a salvação. Eles não acreditavam que Jesus era parte de uma promessa, de uma reconciliação de Deus que veio desde o Gênesis, na criação do homem, em que foi colocado no paraíso. Mas nós não. Hoje nós temos um entendimento que essa lei, de Gênesis ao Deuteronômio, entendemos que é uma lei que foi um projeto de Deus. Por quê? Porque essa lei, ela foi destinada desde a criação, em que Deus coloca Adão e Eva no jardim do paraíso e coloca sobre Adão e Eva grandes responsabilidades. Aí onde nós vemos que ali foi o plano perfeito de Deus na vida do homem. Mas o homem falhou, o homem caiu e o homem pecou. Por isso a razão de Deus ter denotado na sua palavra a questão: eu me arrependi de ter criado o homem. Mas pastor, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho de qualquer homem para que ele se arrependa. Mas o arrependimento de Deus não foi o arrepender-se de ter formado o homem, porque era o propósito de Deus formar o homem. Deus só tinha anjos ao seu lado, e anjos são seres espirituais. Mas Deus, ele queria fazer algo mais tremendo e misterioso e grande, que era o homem. E na sua capacidade intelectual, na sua capacidade emocional, na sua capacidade de viver, Deus sabia que o homem tinha condição de servi-lo. Deus sabia que ele tinha condição de deixar o homem no paraíso e toda tarde ele vinha conversar com o homem face a face. Deus, ele sempre confiou e ele sempre conta com as nossas vidas. Você jamais pode esquecer isso. Deus sempre vai contar com você. Por mais que ele saiba que você pode falhar, ele sempre vai contar com você. Então assim, Deus contou com aqueles que ele colocou ali no paraíso. O homem caiu e aí adentrou o pecado no mundo. Só que Deus, ele tinha um projeto para o homem na sua criação. Deus fez o homem com o intuito de adorá-lo. Diga, adorá-lo. E aí ele continuou acreditando no homem. Por mais que o homem errasse da Gênesis até agora, aos dias atuais, ele continua apostando nas nossas vidas. Porque ele continua levantando pessoas com o propósito de servi-lo e adorar a ele como ele merece. Mas aí, irmãos, veio então muitas consequências, porque os primeiros pecados começaram a acontecer. Nós não temos tempo para falar sobre o tempo, a cronologia de todo acontecimento de lá até aqui. Mas nós temos uma base de que a criação foi uma perfeição do homem, de Deus. Deus já disse que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então foi algo perfeito que Deus fez. O homem caiu e o primeiro pecado veio. E o segundo pecado veio em que Caim matou o seu próprio irmão. E entrou o primeiro homicídio na terra. E aí veio a prostituição. E aí veio os cultos de prostituição. E aí veio os deuses. E aí vieram até chegar ao ponto de Deus olhar e não ver nenhum homem justo sobre a terra. Aí Deus pensa, vamos pensar como se fôssemos Deus. Porque Ele quer que nós tenhamos a mente de... Então Deus pega e pensa assim: não tem nenhum homem mais justo na terra. Eu vou enviar um, porque mesmo que pelo homem tenha vindo o pecado, eu vou enviar um, que por ele vai vir
a salvação, a santidade, a eternidade, o descanso, a paz, a verdade, e ninguém vai tirar isso dele. Mas ainda assim Deus vinha tentando contornar o erro do homem. Dilúvio. Deus levanta um homem chamado Noé, e ele constrói uma arca, um projeto de Deus. E ele começa a convidar pessoas para adentrar naquela arca, através de uma fé que ele professava, e eu acredito que ele vivia. E ele queria trazer aquelas pessoas para dentro da arca, mas ele não conseguiu. 9 pessoas se salvaram. Então isso não foi o fato de terminar ali o plano de Deus. Por quê? Porque ele disse que ele se multiplicasse e enchesse toda a terra. O plano de Deus, ele jamais pode parar. Se Deus tem traçado um plano para a tua vida, se Deus tem traçado um plano para a tua família, se Deus tem traçado um plano para a tua casa, esse plano ele vai se realizar. E aí agora Deus vê que nenhum homem mais era merecedor da sua graça, e ele envia agora o segundo Adão, Jesus Cristo. Esse não falhou a sua missão, por mais que houvesse coisas contraditórias ou controvérsias, por mais que tivesse outro evangelho imputado ali no meio do seu povo, jamais Jesus ele iria falhar. E aí se levantam líderes religiosos para tentar tirar a visão do reino de Deus para com Jesus Cristo. Mas Jesus ele sempre venceu através da palavra. Até o próprio diabo, que quis tirar proveito das limitações do lado humano de Jesus, ele perdeu pela palavra de Deus. Então hoje, irmão, há uma grande necessidade que nós temos, a igreja do Senhor, de aprender a palavra de Deus. É por isso que eu bato muito na mesma tecla, e enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar de cobrar que esse culto é um dos cultos mais importantes, porque é aqui onde as nossas vidas são direcionadas, é pela palavra de Deus. Então o interessante é que tenha pessoas para aprender. Então a palavra de Deus não somente é a lei, é os preceitos, é aquilo que Deus ele já revelou aos seus grandes profetas, e que cada um de nós vamos dar conta desta palavra. Eu vou poder mostrar para você um leque que vai ser aberto hoje aqui ao ensinamento da palavra, que a palavra do Senhor é mais importante na nossa vida do que qualquer outra coisa. Esses líderes religiosos, eles andavam seguindo Jesus com o intuito de atrapalhar Cristo. Mas já visto que nesse próprio texto, um dos líderes, eles procuram fazer com que Jesus viesse cair na sua própria lei. Aí nós vemos aqui a partir do versículo de número 34. Se você permanecer com a sua Bíblia aberta, como hoje é ensinamento, você vai aprender mais, tá bom? No versículo de número 34, ele diz que os fariseus, esses faziam parte do grupo religioso. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer ou mudar o pensamento dos saduceus, eles ficaram apreensivos, certo? Então eles se reuniram ali no mesmo lugar, e um deles, que era conhecedor, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo, versículo 36: Mestre, qual é
o grande mandamento da lei? Aquele homem, irmão, ele não queria aprender de Jesus. Aquele homem, ele queria insultar Jesus a respeito do seu conhecimento. Ele queria naquele momento testar os conhecimentos do Cristo. E ali ele lhe faz essa pergunta, a saber: mestre, qual é o grande mandamento? Aqui, irmão, a lei, ela já tinha passado uma certa, podemos dizer, revisão. Assim como a Bíblia, ela vem passando durante os anos uma mudança de traduções de hebraico, vamos lá, me ajuda aí, hebraico, aramaico, enfim, várias línguas, ela vem sendo traduzida e principalmente corrigida. E Deus viu, irmão, que a lei era pesada. Isso eu disse para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, são 10 mandamentos, mas nós vamos fazer ele se tornar um, qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Moisés, quem cumprir isso, está cumprindo a lei. E aí, irmão, eu fui ver em alguns subsídios aqui da palavra, em algumas outras passagens bíblicas, e eu vi que é interessante cumprir a palavra de Deus, a lei do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele diz: o que adianta o homem cumprir toda a lei e errar numa só coisa? Então essa palavra nessa noite traduz para nós que nós precisamos ser pessoas cumpridoras da vontade de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer para cumprir a lei de Deus é aprender. Por que Deus disse para o seu povo: errais, porque vocês não conhecem a palavra. É por isso que vocês erram. Aí o salmista escreve um salmo que diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí durante esses anos nós viemos aprendendo que a palavra de Deus é o mais importante para nossas vidas, porque a palavra de Deus em si, ela é vida. Pega aí, ela é força, ela é poder, ela é transformação, ela é mudança de vida, ela é libertação, ela é cura, irmão. A palavra de Deus é tudo nas nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele disse com as suas palavras, disse: Senhor, para onde eu irei da tua presença, porque só tu tem palavra de vida eterna. Então nós não podemos nem pensar em deixar a palavra de Deus. Ela mesmo diz para nós que nós temos que meditar nela. Escute isso. Nós temos que meditar nela de dia e de noite. Se você não tiver tempo para pegar a palavra e abrir, comece a meditar onde você estiver na palavra de Deus. E aí Deus vai se revelar para você e vai muitas vezes direcionar a sua vida aquilo que você tanto está pedindo direção. Mas esse homem, ele estava com um intuito totalmente diferente daquilo que nós, que somos dirigidos por Deus, pensa. Pois ele pensava em acusar Jesus. Por quê? Jesus tinha acabado de convencer os saduceus, como ele também tinha acabado de convencer os fariseus. Se os irmãos perceberem bem nesse texto, Jesus estava tratando de um assunto que eles tinham dúvida, e o assunto aqui era casamento. Um dos saduceus, ele agora se apresenta para Jesus e pergunta: Senhor, se um irmão que é casado morrer, e a lei sustentava isso, e esse irmão morrendo, a sua esposa ficando viúva,
O outro irmão não pode tomá-la como viúva, como a sua esposa? Jesus, sim, pode. E aí esse saduceu, ele continua perguntando, e se o segundo, e se o terceiro, e se o quarto, e se o quinto, até o sétimo? Ele pergunta. E Jesus diz, todos eles podem ser esposos da viúva. Mas aí, para complicar mais, esse líder religioso, ele diz, e quando houver a ressurreição, Senhor, quem será o seu verdadeiro marido? Aí Jesus, com a sua forma simples de ensinar, ele diz nenhum. Porque lá no céu não terá casamento. Lá no céu não terá esposo. Lá no céu não terá mulher. Nós seremos uma só pessoa. Pessoas espirituais, angelicais diante de Deus. Que só vamos fazer uma coisa: adorar a Deus. Então vai aprendendo desde agora, vai treinando desde agora a adorar a Deus, olhando para a sua palavra e tentando viver, porque é difícil. Porém, entendemos que é simples, porque ele só pediu duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nisso eu consegui extrair de dentro dessa palavra alguns tópicos. O primeiro, como nós devemos considerar os mandamentos de Deus para os dias atuais ou para a geração que nós estamos vivendo. Você já fez essa pergunta para você mesmo? Porque essa pergunta tão somente ela significa como nós devemos receber, respeitar, considerar a palavra que é o mandamento para nossas vidas. Eu tenho uma resposta de Deus para você nessa noite. Que a palavra de Deus na sua vida são os preceitos da salvação para você. E que através da palavra de Deus você vai conseguir viver uma vida de justiça, uma vida de verdade, uma vida de solução dos seus problemas. Você vai viver o caminho, a verdade, a vida, e você vai ver através da palavra Deus revelando a sua vontade para a sua vida. Por quê? Porque os mandamentos de Deus, irmão, é a base da nossa existência. Os mandamentos de Deus é a direção para a nossa vida. Se nós não direcionar a nossa vida através da palavra, não adianta servir a Deus. Não adianta passar tanto tempo na igreja, porque um dia nós vamos nos enganar a nós mesmos. Porque o que adianta? Cumprir toda a lei e errar numa só coisa, né? Para isso nós temos como exemplo que, se a palavra de Deus, ela é para nossas vidas uma direção, se ela é para nossa vida solução, se ela é para nossa vida a própria boca de Deus se revelando, então nós temos certeza de uma coisa: a palavra de Deus, os mandamentos de Deus são promessas para nós. São promessas para nós. É aquilo que Deus tem prometido para ti desde o primeiro dia que Ele te chamou. É as promessas de Deus que tem prometido para ti de Gênesis até o Apocalipse. Nós vivemos o quê? Debaixo das promessas de Deus. Só que essas promessas, irmãos, elas têm que se cumprir. Por quê? Porque elas são mandamentos que vêm ordenados por Deus para nós. O segundo ponto, ele diz que os mandamentos de Deus, eles sempre vão vir como promessa. Como? Deus, ele te ordena, irmão, né, a fazer uma coisa. Se tu fizer, Deus, ele vai fazer coisas grandes por ti. É assim? É. Se tu não fizer,
Deus não vai fazer nada. Tu vai continuar do mesmo jeito. Agora cumpre com a vontade de Deus. Atenta para os mandamentos do Senhor. Atenta para obedecer ao Senhor, aquilo que o Senhor, Ele te determina. Para tu ver se a tua vida não vai dar um salto, não vai mudar. Muda, irmão. A vida muda. Os mandamentos de Deus, Ele vem com promessa. Isso significa que, se nós formos fiéis, escute, esses mandamentos de promessa, eles irão se cumprir nas nossas vidas. É simples. Se nós somos fiéis, esses mandamentos com promessa, eles irão se cumprir na nossa vida. Existe uma coisa, irmão, que a gente já ouviu muito falar, que tem promessas que tardam nas nossas vidas. Elas demoram a acontecer por causa de nós mesmos. E biblicamente falando, nós temos vários exemplos dentro da Bíblia. Eu costumo muito falar aquele exemplo de Jonas. Jonas, ele tinha uma promessa de ser um profeta de Deus. Era para ele chegar no mais alto cume dos montes e soltar a sua voz de profeta. E muitas vidas se renderam aos pés do Senhor. Mas havia coisas que faziam com que atrasasse as promessas de Deus se cumprir na vida de Jonas, e todos nós sabemos do que aconteceu. Mas quando nós temos promessas, elas acontecem, viu, irmão? Independente que seja preciso nós darmos mais algumas voltas daquelas que Deus determinou. Os irmãos estão entendendo o mistério? Independente que demore mais um pouquinho, mas se nós resistir, ainda assim as promessas vão se cumprir. Porque é uma determinação de Deus, irmão. É algo que Deus quer que aconteça nas nossas vidas e através de nossas vidas. Se nós não se posicionar, vai acontecer uma coisa, vai demorar, mas vai acontecer. Eita, Jesus, isso aqui é forte, viu? Independente do que seja preciso ele fazer para acontecer, vai acontecer. Agora a questão é, no último livro do Pentateuco, no capítulo de número 6, o verso 17, diz assim: se fores diligente, guardares os mandamentos do seu Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Isso, quando lemos, nós percebemos que é algo que o próprio Deus está falando para nós com uma promessa, que se nós diligentemente, ou seja, se nós se posicionarmos e nós tomarmos uma posição em guardar os mandamentos do Senhor, como também o seu testemunho e os seus estatutos que Ele nos ordenou, as coisas vão fluir, igreja. Jesus é eterno. Olha o que o Espírito Santo está falando. Escute o que o Espírito Santo está revelando para a igreja. Tem muita coisa que ainda não aconteceu na tua vida, que ainda não fluiu na tua vida, porque está sendo desobediente a Deus. Por causa disso, aí vem as coisas presas na justiça, aí vem a amarração dos filhos. O filho tem até vontade, viu? Ele sabe que você está orando por ele. Ele vê teu filho, teu marido, mas por causa da tua desobediência, as promessas de Deus têm demorado a se cumprir na tua vida. Tem alguém aí? Então, irmãos, a gente entende que tudo que vem da parte de Deus tem necessidade de um esforço das nossas vidas. Que Deus jamais ele vai descer do céu até enquanto
ele decidir rasgar essas nuvens e buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz: te esforça, que eu te ajudarei. A palavra do Senhor diz no Salmo 40: espera com paciência no Senhor, e eu vou ouvir o teu clamor. Só que essa paciência, irmão, é uma paciência diferente daquela que muitas vezes a gente pensa. Porque a paciência que a gente pensa é de sentar numa cadeira e ficar esperando as coisas acontecerem. Eu vou falar. Tu quer ver salvação dos teus filhos? Tu quer ver salvação do teu marido? Tu quer ver salvação da tua família? Santifica eles. Santifica eles. Não leva para eles algo que vai tornar eles mais abominável, não. Presta atenção no que é que tu está fazendo. Presta atenção no exemplo que tu está dando. Presta atenção no que é que tu está falando na presença dos teus filhos. Porque tu pode trazer e tu pode botar eles mais para longe. Então por isso que é importante ser direcionado as nossas vidas pela palavra de Deus, porque nunca nós vamos errar. Nunca nós vamos errar. Uma terceira questão que nós podemos tirar daqui desta palavra é que a questão de muitas vezes nós não observarmos ou não dar atenção, ouvidos à palavra de Deus, resulta em maldição. Irmão, sabia disso? Eu vou repetir. A questão de não observarmos os mandamentos, a palavra de Deus, muitas vezes resulta em maldição. Porque ele chamou o seu povo e disse assim: olha, eu coloco diante de vocês dois caminhos, o da bênção e o da maldição. Vocês escolhem qual é o caminho que vocês vão seguir. E aí muitas vezes nós não entendemos o porquê de algumas situações adversas que nós estamos passando, que sobrevêm sobre nossa vida complicações. Eu quero que você entenda que servir a Deus é fácil, é simples, se formos obedientes à palavra dele. Mas se nós formos desobedientes, se nós questionar, se nós não observar, não seguir, não der crédito à palavra de Deus, nós vamos adquirir sobre nossa vida maldições. Há uma palavra que diz lá no livro do Apocalipse, se não me falha a memória, no último capítulo 22, que diz que aqueles que não derem ouvido e que não praticar as palavras que estão contidas nesse livro, trarão sobre a sua vida todas as maldições que estão escritas nela. É assim, sim ou não? Sim ou não? Aquele que não observar a palavra de Deus, como diz no livro da Revelação, as maldições que estão escritas no livro cairão sobre as suas vidas. Está escrito lá. Também temos no livro também de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26 ao 28. Eu quero ler para você nessa noite. Diz assim: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escute. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. Porém, a maldição, se não ouvirdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conheci. Isso aqui está escrito como promessa no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11. E é fácil entender que nós seguimos, irmão, o caminho que a gente faz. É o caminho que a gente faz. Você pode perceber que geralmente nós seguimos
aonde o nosso coração está. É forte, viu, irmã, essa daqui? E aonde está o nosso coração, irmão? Será que o nosso coração está verdadeiramente na palavra de Deus? Será que o nosso coração está verdadeiramente na vontade de Deus para nossas vidas hoje? Porque essa palavra, ela é uma promessa para nossas vidas hoje. E o quarto tópico que eu consegui observar aqui dentro dessa palavra é que a obediência e a abnegação aos mandamentos de Deus será abnegação ao pecado, perdão, será resultado de um gozo eterno. Ou seja, se você obedece e se você se abdica de algumas coisas que não agrada a Deus, se você prefere Deus, coloca Deus como primeiro na sua vida, isso vai valer para o resto da sua vida, ou seja, para a eternidade. Onde é que eu consigo trazer isso como um exemplo para a minha vida, para nossas vidas? Em 2 Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 4 e o verso de número 17. Ele diz que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante peso de glória eterna. Eu vou repetir. Porque a nossa leve e momentânea, por que não dizer passageira, ok? A nossa leve e passageira tribulação produz para nós cada vez mais abundante peso e glória eterna. Então o que nós estamos passando hoje não se compara com a glória que há de ser revelada. Algumas coisas que nós temos que se abdicar, algumas coisas que a gente tem que negar, muitas vezes até renegar, porque a tentação ela nunca vai deixar de vir sobre a nossa vida. Então algumas coisas que nós temos que deixar para lá, vai valer a pena depois. Haverá um dia, irmão, diante de Deus, que será chamado o dia do julgamento. Se você não sabe, irmão, Deus vai abrir o selo. Se você não sabe, irmão, Deus, Ele vai chamar você também para o grande julgamento em que Ele vai pedir para você abrir as suas mãos e Ele vai ver todas as suas obras, as boas e as ruins, e Ele vai te julgar por isso. Por isso que a Bíblia diz que Ele vai presentear alguns mais do que os outros, porque essa leve e momentânea e passageira tribulação, ela vai se vir quando você chegar lá. Mas pastor, o Senhor não sabe a luta, o Senhor não sabe a dor, o Senhor não sabe o problema que eu enfrento para mim permanecer de pé. É aí que Deus, Ele prova nossas vidas. É aí que Deus vai nos galardoar por aquilo que nós vivemos hoje, por aquilo que nós fazemos hoje, por aquilo que nós ouvimos, praticamos. É aí que Ele vai nos julgar. Então, a única coisa que eu tenho certeza que vai nos garantir a vitória é a observância da palavra de Deus. Se nós não formos crentes obedientes à palavra de Deus, nós não vamos ter o nosso galardão. O que é que a palavra diz? Lá em Apocalipse: se eu for fiel até o fim, eu herdarei a coroa da vida. Então, irmãos, Deus tem algo mais preparado para nós. Só que Deus quer que nós vivamos hoje
dias melhores. Sabe o que Deus está fazendo aqui nesta noite? Está requerendo da nossa vida mais. Está requerendo da nossa vida o melhor. Aquilo que a gente acha de mais bom lá fora é o que nós temos que deixar para realizar o melhor aqui dentro. Para quando nós estivermos preparados, aí então nós saímos para fora e mostrar que verdadeiramente nós temos o melhor aqui dentro de nossas vidas. Nós estamos mediante uma campanha que tem como tema: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de quê? De todo o vosso coração. E não tem melhor maneira, irmão, de buscar a Deus se não for em obediência à sua palavra. Certa vez ele disse para os seus profetas que para ele não restava mais, ele não queria mais sacrifício, ele queria obediência. Então nesses dias, nessa geração em que nós estamos vivendo, Deus está requerendo somente obediência à sua igreja. Então quando o teu pastor disser vai, vai. Quando o teu pastor disser fica, fica. Ouça a voz do anjo do Senhor. Ou você não se lembra quando João escreve uma carta às 7 igrejas, ele diz: ouvi o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Entenderam a palavra de Deus? Que Deus